Hare Krishna, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome ainda continua sendo Mahakrishnanam Das e o objetivo desse canal é o de produzir videoaulas comparando o pensamento ocidental, acadêmico e teológico com a sabedoria milenar dos Vedas, textos como Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, os Upanishads, etc. Sejam bem-vindos. Então, o título da nossa videoaula de hoje seria Hierarquia Social Universal. Será que existe hierarquia dentro do poder universal? Ou, na verdade, somos todos iguais? Tudo é equânime. Então, nós trouxemos um verso aqui do Srimad Bhagavatam, da sessão de Rishabhadeva, o capítulo em que Rishabhadeva instrui os seus 100 filhos, incluindo Bharata Maharaj, para poder demonstrar essa questão da sociologia organizacional do universo. Bhuteshu virudbhya udattamaye saris ripas tershu sabodhanishtaha tato manusha pramatas-tato pi gandharva siddha vibhudanugaye. A tradução do verso para o português ficou assim: dentre as duas energias manifestas, espírito e matéria bruta, os seres que possuem força vital, vegetais, gramíneas, arbustos e árvores, são superiores à matéria bruta, pedra, terra, etc. Superiores às plantas vegetais inertes são os vermes e as serpentes que podem mover-se. Superiores aos vermes e às serpentes são os animais que desenvolveram inteligência. Superior ainda aos animais são os seres humanos. E superiores a esses são os fantasmas, porque eles não possuem corpo grosseiro, somente corpo sutil, pois eles não têm corpos materiais. Superiores aos fantasmas são os Gandharvas, e superiores a esses são os Siddhas, os seres perfeitos. Superiores aos Siddhas são os Kinnaras, e superiores a esses são os Asuras. Superiores aos Asuras são os semideuses, e dentre os semideuses, Indra, o rei dos céus, é o supremo. Superiores a Indra são os filhos diretos do Senhor Brahma, filhos tais como o rei Daksha, e supremo entre os filhos de Brahma é o Senhor Shiva. Como o Senhor Shiva é filho do Senhor Brahma, Brahma é considerado superior, mas Brahma também está subordinado a mim, a suprema personalidade de Deus. Aqui no caso do Rishabhadeva, porque sou favorável aos Brahmanas. Os Brahmanas são os melhores de todos. Sim, estamos pensando. Então aqui nós temos uma problemática, uma provocação. Nos dias atuais, todos estão buscando por direitos iguais, a equanimidade, uma sociedade igualitária, quer seja no setor social, quer seja na questão de gêneros, nos direitos civis, etc. Será que tal igualdade condiz com a realidade das coisas e como os Vedas demonstram essa igualdade na questão social do universo? Será que somos realmente todos iguais? Aqui o Shikshastra vai fomentar isso. Na verdade, não, meu amigo. No mundo material, há dualidades. Te dvandva moha nirmuktaha, como Krishna explica isso no verso 28, do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Sim, negro, branco, forte, fraco, homem, mulher,
inteligente, estúpido, judeu, muçulmano, pobre, rico, heterossexual, homossexual. Então, para todos os lugares onde nós avistamos na plataforma material, existem dualidades. Apesar dessas dualidades nascerem da ignorância, da ilusão, porque essas realidades condizem apenas com a aparência, com os corpos, com as identidades materiais. Por serem temporárias, pois no final das contas só há Deus, na plataforma real e eterna, e suas diferentes expansões e energias, mas na plataforma material, essas dualidades não podem ser ignoradas. Aqueles que são desprovidos de mãos são presas para aqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presas para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um ser vivo é alimento para outro. Aqui também, no Padeshamrita Rupa Goswami, verso 10, os Shastras dizem que de todas as classes de trabalhadores fruitivos, aquele que é avançado em conhecimento dos valores superiores da vida é favorecido pelo Senhor Supremo, Hari. Dentre muitas de tais pessoas avançadas em conhecimento, os Gyanis, aquele que está praticamente liberada em virtude de seu conhecimento, talvez adote o serviço devocional. Bahunamam Jamanante Yavamam Chapapadete, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 20. Então, esta é superior às outras. Contudo, a que realmente alcançou prema, amor puro por Krishna, é superior àquela. As gopis são mais elevadas que todos os devotos avançados porque sempre dependem totalmente de Sri Krishna, o vaqueirinho transcendental. Entre as gopis, a mais querida de Krishna é Srimati Radharani. Seu Kunda, lago, é tão profundamente querido para o Sr. Krishna quanto ela, Radharani, a mais querida entre as gopis. Quem então não residiria no Radha Kunda e com um corpo espiritual sobrecarregado por sentimentos devocionais estáticos, Aprakrita Bhava, não prestaria serviço devocional ao casal divino, Shri Radha Govinda, que realizam o seu Ashtakaliya Lila, seus 8 eternos passatempos diários? Na realidade, as pessoas que realizam o serviço devocional às margens do Radha Kunda são as mais afortunadas do universo. Então, o que nós vemos nesses 2 versos? Uma hierarquização de valores e de posições. E isso se aplica a todo o universo, de acordo com o próprio Rishabhadeva e de acordo com a teologia, de acordo com a visão sociológica do universo do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata Purana. Filosoficamente ou ontologicamente falando, Tom e On, a questão do ser na metafísica aristotélica, na questão do ser podemos dizer que tudo é igual ou tudo é um, porque na plataforma ontológica todos somos almas espirituais. E na plataforma espiritual, a equanimidade, Samadarshinaha, a visão equânime que nós todos buscamos, que todos buscam, ela é passível de ser encontrada. Mas quando vamos para a realidade diversificada e plural, na realidade aparente, que cobre os seres, a essência, mesmo na plataforma espiritual, podemos observar que há uma hierarquização de coisas e valores. Aqui, então, a gente pode fazer uma aproximação entre a visão do Srimad Bhagavatam, do Rishabhadeva, e a visão do filósofo Michel Foucault, francês, do século XX. O mundo material é assimétrico ou desigual e desproporcional, segundo o Foucault.
conceito de assimetria em Michel Foucault está conectado às relações de poder e conhecimento. Conhecimento é poder para Foucault. Quem tem mais conhecimento pode galgar maior poder. Para Foucault, o poder nunca é distribuído igualmente ou equilibrado. Ele é sempre assimétrico, significando que há diferenças nas posições e efeitos do poder entre indivíduos e grupos. Essa simetria implica que o poder não é neutro, ele opera por meio de desigualdades, oprimindo, conquistando e estabelece hierarquias. Fulano é superior a ciclano. Não é apenas repressivo, mas também produtivo. O poder cria comportamentos, formas de pensar e estruturas sociais. Está ligado ao conhecimento. Aqueles que possuem conhecimento frequentemente detêm maior poder, reforçando essas desigualdades. Foucault destaca que essa assimetria está presente em todas as esferas sociais. Então, quando o Michel Foucault explica que essa assimetria, essa desigualdade, ela está presente em todas as esferas sociais, aqui ele então encontra um conceito filosófico que precisa ser universal, aplicado a todos e ser necessário, ou seja, é realmente utilizado, é realmente funcional em todas as esferas esse conceito. Então, o Srimad Bhagavatam tem uma visão muito aproximada do Foucault, mas assim como na questão da terceira lei do Isaac Newton, toda ação possui uma reação igual ou contrária. Só que essa questão da ação-reação não se aplica apenas à lei da física. Ela se aplica de maneira universal e também aos atos dos indivíduos, Essa funcionalidade está dentro da atividade dos indivíduos, do ser humano. Toda ação possui uma reação igual ao contrário. Então, essa visão sociológica Foucaultiana, que se aplica a esse mundo, de acordo com o Srimad Bhagavatam, se aplica a toda a estrutura universal. Em instituições, discursos e práticas cotidianas, moldando a sociedade e as relações humanas, e aqui o Bhagavatam vai explicar que molda as relações entre os seres dentro do universo. Vale a pena lembrar que nós estamos numa posição intermediária dentro do universo, Mrityaloka, o planeta Terra, está numa posição intermediária. Existem ainda 7 sistemas planetários inferiores, conhecidos como planetas infraterrestres ou infernais, e existem 7 escalas de planetas superiores, os planetas superiores ou celestiais. Então, quando a gente vai descendo, obviamente que existe uma impregnação maior de tamaguna, do modo da ignorância, e, portanto, a desigualdade, a opressão, o sofrimento é ainda maior. Mas, quando você vai subindo, a opressão, a desigualdade também vai diminuindo e a justiça vai ficando mais proporcional para todos os indivíduos. Então, o mundo espiritual seria o local onde não existe essa assimetria, essa ação desigual, essa desigualdade tão explícita, ou seja, o mundo espiritual não existiria essa desigualdade, porque no mundo espiritual nós ocupamos a nossa posição constitucional, nossa posição ontológica, que é a de servo eterno de Krishna, e pelo fato de não existir a influência do falso ego, do eu sou, do eu faço, conectado ao corpo material, todos os seres estão ocupados em serviço amoroso, por amor espontâneo a Deus. Então, aí sim existe equanimidade entre
A vontade e o desejo de Deus e a vontade e o desejo da alma. Não existe essa assimetria. Mas no mundo material, em uma empresa, o office boy tem o mesmo poder que o presidente da empresa? Em um reino, o plebeu tem o mesmo poder ou é igual ao rei? Nas selvas, o leão tem a mesma posição ou força que um servo? Aqui, tanto o Rishabhadeva quanto o Michel Foucault estão dizendo algo semelhante, que a sociedade é formada por relações de poder desiguais. Mas nosso universo, em seu aspecto macro, também é formado por relações de poder. No verso foi dito: superiores a Indra são os filhos diretos do Senhor Brahma, filhos tais como o rei Daksha, e supremo entre os filhos de Brahma é o Senhor Shiva. Outra indagação. Mas no verso foi dito que os filhos do Senhor Brahma são superiores a Indra, filhos como Daksha, etc. Mas não é Narada Muni o filho mais poderoso do Senhor Brahma? Ok, vamos discutir sobre isso. Então nós temos 10 filhos que nascem da mente do Senhor Brahma. Brahma, que foi dotado de poder pela suprema personalidade de Deus, pensou em gerar entidades vivas e produziu 10 filhos para a extensão das gerações. Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigo, Vashishta, Daksha, Narada Muni, o 10º filho, nasceram então. Esse foi o verso 21, 22 do canto 3, capítulo 12. Aqui o comentário sobre esse verso, por Prabhupada. Portanto, Brahma criou outro grupo de bons filhos, que na maioria eram a favor de atividades frutivas mundanas. Contudo, sabia muito bem que, sem o serviço devocional ao Senhor, dificilmente haveria algum benefício para as almas condicionadas. Daí ter criado finalmente seu digno filho Narada, que é o mestre espiritual supremo de todos os transcendentalistas. Sem o serviço devocional, Bhakti, ao Senhor, não se pode progredir em nenhum ramo de atividade, embora o caminho do serviço devocional seja sempre independente de qualquer coisa material. Apenas o transcendental serviço amoroso ao Senhor pode conceder a real meta da vida. E assim, o serviço prestado por Sriman Narada Muni é o mais elevado entre os de todos os filhos de Brahma. Em termos espirituais, Narada Muni é superior. Ele é o mestre espiritual, aquele que dota a todos com o poder de serviço devocional. Ele dá o serviço devocional a todos. Mas em termos administrativos ou de gestão, Daksha é superior. Daksha, que teve o passatempo com o Sr. Shiva no quarto canto, teve a cabeça dissipada e no local foi colocada a cabeça de um bode. Então, Daksha, ele é especialista em yagya, em realização de sacrifícios. E esses sacrifícios, esses yagyas, eles mantêm, né, tudo que é próspero dentro do universo. Ele também é um Prajapati, ele é um dos povoadores do universo, né, através da atividade sexual, ele cria muitos filhos, e isso satisfaz o Senhor Brahma, né, povoando o universo. Então, Daksha, ele tem um envolvimento muito grande com o mal da paixão. E Narada Muni é totalmente transcendental, é um devoto puro, está em Vishuddha Sattva. Mas, do ponto de vista material, Daksha é superior por causa dessa questão, né, administrativa e de gestão. Agora você entendeu, né? Rishabha, o melhor de todos. A tradução da palavra Rishabha quer dizer o melhor de todos. No mundo espiritual, toda entidade viva é rendida ao Senhor Supremo e está em plena plataforma espiritual. Embora haja servos, o servido e o serviço, todos são espirituais e variados. Sendo o Supremo, o Senhor chama-se Rishabha, o melhor, mas especificamente na linguagem védica Nitya Nityanam,
Existe um eterno entre todos os eternos. Também somos espirituais, mas somos subordinados. Krishna, o Senhor Supremo, é a principal entidade viva. A palavra Rishaba significa o principal ou o supremo, e indica o ser supremo ou o próprio Deus. O que está querendo dizer? Que, sim, assim como na Terra existe toda uma hierarquia de posições, no universo também existe uma hierarquia de posições. E a divindade suprema, Deus, é a quem pertence essa posição no topo da hierarquia universal. Devido ao fato de que Deus Supremo é o melhor, o mais alto em toda a cadeia hierárquica, pode existir o risco de que ele se torne um tirano ou ditador autocrático, como acontece no mundo material? Continuamos pensando. Não, porque apesar de ser o maior, ele é subordinado aos brahmanas e aos seus devotos, como foi explicado no próprio verso que a gente selecionou para guiar a nossa reflexão. Então, Krishna, ele é conhecido como Bhaktavatsala, porque ele é o servo dos seus devotos. Então, quando alguém alcança muito poder no mundo material, especialmente se ele não é sábio, bom, geralmente o poder corrompe. Então a pessoa se torna extremamente arrogante e acaba explorando todas as outras pessoas para manter o seu poder, para manter o seu prazer. Mas isso não acontece com Krishna, porque Krishna não tem falso ego. Muito pelo contrário. Uma das principais características de Krishna é que ele é muito compassivo. Rei Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagapate. Krishna, ele é conhecido como um oceano de misericórdia, que ele é amigo dos mais pobres, das pessoas mais desqualificadas, aquelas pessoas menos favorecidas. Krishna vai favorecer essas. Então ele é conhecido como Bhaktavatsala, ele é o servo dos seus devotos, não o opressor dos seus devotos. Então isso é bem vivificado nessa passagem aqui do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 16, versos 7 a 10, quando os 4 Kumaras entram em Vaikunta, são interrompidos pelos porteiros Jai e Vijay. Então Vishnu aparece e diz essas frases, esses versos. O Senhor continuou, porque sou um servo de meus devotos, meus pés e lótus tornaram-se tão sagrados que imediatamente eliminam todos os pecados e adquiriram uma disposição tal que a Deus da fortuna não me deixa. Eu sou o Senhor de minha desimpedida energia interna. E a água do Ganges é o resto deixado depois que meus pés são lavados. Essa água santifica os 3 mundos juntamente com o Senhor Shiva, que a carrega sobre sua cabeça. Se eu posso levar a poeira dos pés do Vaishnava sobre minha cabeça, quem se recusará a fazer o mesmo? Os brahmanas, as vacas e as criaturas indefesas são meu próprio corpo. Aqueles cuja faculdade de julgamento tem sido debilitada por seus próprios pecados, veem-nos como diferentes de mim. Eles são como serpentes furiosas, invejosas, e são iradamente dilacerados pelos bicos dos abutres conhecidos como os mensageiros de Yamaraj, os Yamadutas, o superintendente das pessoas pecaminosas, patrão, né? Quem manda nelas. Cantará Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Então aqui encerra mais uma aula, uma videoaula nossa, essa expondo a questão de que existe uma hierarquia universal, onipenetrante em todo o universo, em todos os setores, e que essa ideia de igualdade, fraternidade, equanimidade, ela só existe no mundo espiritual. Aqui pode ser que exista algum reflexo, mas em geral o que funciona é essa assimetria, essa relação desigual, a desigualdade entre os poderes
daqueles que possuem poder, oprimindo aqueles que são mais fracos e possuem menos poder. Então, muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!